Olá, meu nome é Vinícius Fonseca, sou professor de Direito Consumidor e Direito Civil e essa semana nós estivemos trabalhando essas questões referentes ao direito consumidor. Hoje nós estamos aqui com a aluna Yasmin, de Contabilidade, Yasmin Mariá, e o Bruno, que é aluno de Direito, Bruno Andrade. Os dois vão nos acompanhar aqui nessas perguntas a respeito do Saber Direito Responde. Durante a semana, nós tratamos de diversos temas e, inicialmente, falamos sobre o direito consumidor e as inovações referentes às indenizações, as novas teses de direito consumidor referente às indenizações. Depois falamos sobre o novo Código de Processo Civil e sua interação com o direito do consumidor. Depois falamos um pouco sobre as agências reguladoras e, mais especificamente, falamos sobre a ANAC, Tivemos várias alterações referentes à Resolução 401 e as questões relativas à decisão do STF que alterou referente à aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor em viagens internacionais. Depois falamos na quarta aula a respeito das novas tecnologias e as suas aplicações ao direito do consumidor. E, por fim, agora, nessas últimas, nós falamos a respeito das novas formas e de defesa do consumidor em juízo. Ok? Então, existem diversas formas do consumidor se defender. Então, hoje, nós vamos trabalhar a respeito das perguntas que vão vir dos estados, e aqui, como eu disse, com a Yasmin e o Bruno. Tá ok? E, nesse caso, primeiras damas, dá a palavra para a Yasmin fazer a sua primeira pergunta. Professor, o que é contrato de adesão? Bom, muito interessante essa pergunta. Contrato de adesão. O contrato de adesão, ele tem previsão no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Esse é um dos pontos principais referentes à defesa do consumidor. O que acontece é o seguinte, o contrato de adesão é quando você não tem a possibilidade de argumentar ou de negociar as cláusulas dentro do contrato, certo? Então, no artigo 54, o que vai acontecer? Quando você adere, faz a adesão desse contrato, você não tem possibilidade de trocar as cláusulas que estão lá previstas. Isso acontece muito, por exemplo, com telefonia ou com grandes empresas. Quando você vai fazer essa contratação, isso acaba acontecendo. Então, o artigo 54, ele faz referência a essas questões. E aí, já no artigo 51, ele também faz referência ao fato das cláusulas abusivas. As cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. No artigo 51 ele fala sobre isso. Então, mesmo que seja uma cláusula, seja um contrato de adesão, se houver cláusula abusiva, ela será nula de pleno direito. Então, são alguns pontos em que o Código de Defesa do Consumidor trabalha a respeito dessa questão do contrato de adesão. Vale dizer também que essas possibilidades que estão ali previstas são tratadas dessa forma justamente pelo fato de a gente não ter um pé de igualdade nesses contratos. Então, num contrato de direito consumidor, quando você percebe que não há essa igualdade, o vulnerável é de fato o consumidor, ele tenta equiparar, ou seja, o artigo 51 vem exatamente para isso, para trazer essa nulidade e equiparar o consumidor ao fornecedor nessa relação de consumo, ok? Vamos agora à pergunta do estudante de outros estados. Olá, professor. Eu sou a Priscila Ponciano, estudante de Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo. Estou no 7º período. Eu gostaria de saber como analisar cláusulas abusivas. Bom, essa pergunta ficou muito boa porque a gente estava tratando exatamente sobre esse tema. O que acontece é o seguinte, com relação às cláusulas abusivas, como eu acabei de falar, do artigo 51, nós temos o seguinte ponto. Se você tiver uma cláusula abusiva, ela será nula de pleno direito. Como que eu posso exemplificar essa situação? É o seguinte, você faz uma contratação de vamos dizer, como eu tinha colocado o exemplo da telefonia. Dentro desse contrato, está dizendo que você estará impedido de cancelar esse contrato, ao não ser que pagasse o valor, 100% do valor que seria cobrado remanescente. Essa seria uma cláusula abusiva. E por que da abusividade dela?
O valor que se entende por certo, que razoável, é de 20%, 30%, até 35% o judiciário entende como razoável. 100% do valor, é lógico que não seria razoável. Então, mesmo que o consumidor tenha feito a análise dessa cláusula, tenha assinado, entendido por bem no momento da contratação, que aquela cláusula é uma cláusula benéfica para ele, de alguma forma, ainda assim ela pode ser declarada abusiva e pode ser declarada nula no judiciário ou qualquer momento posterior referente a esse contrato, que provavelmente vai ser um contrato de adesão. Então, o artigo 51 trata das cláusulas abusivas e, nesse ponto, essa cláusula abusiva pode acontecer exatamente nesse sentido, de você ter uma situação em que o consumidor não vai estar sendo privilegiado, ok? Então, vamos à próxima pergunta agora com o Bruno. Por favor, Bruno. Olá, professor. O descumprimento de contrato gera necessidade de dano moral? Perfeito. Essa é outra pergunta interessante. De pronto, não posso dizer que sim, né? Uma quebra de um contrato pode ser que o dano que pode ter sido causado com referente a essa quebra de contrato não seja necessário uma possibilidade de punir esse fornecedor com dano moral que seja, certo? Então, pode acontecer de você ter um dano moral dentro da quebra de contrato? Sim, pode acontecer. É o caso que sempre é exemplo, são os casos em que você tem um casamento, né? Então, no casamento, você imagine a noiva, na expectativa daquele dia de casamento, em que essa pessoa vai se casar e vai contratar uma cerimonialista, e a cerimonialista, no dia em que for fazer essa cerimônia, não apareça, é lógico que vai ser um motivo para um dano moral. Agora, imaginando essa situação de uma noiva que tenha feito uma contratação, vamos supor, de copos de vidro, e no momento da festa, as taças, por exemplo, que sejam esses copos e foram diferentes, não há, eu acho que, necessidade de um dano moral, né? Então, pode acontecer? Pode, mas não quer dizer que seja dano moral. Pode acontecer dano material, por exemplo? Sim, pode ser também. Então, não é específico, não é necessário que seja punido o fornecedor nesse caso. Mas existe a possibilidade? Sim, existe e é até mesmo comum, beleza? Bom, vamos de novo então para as perguntas aí dos estados. Olá, meu nome é Luiz Felipe Rodrigues Paranhos, sou aluno de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente curso 10º período. Professor, eu tenho uma pergunta. Qual a diferença entre dano moral e mero aborrecimento? Perfeita pergunta. Essa foi até referente à segunda aula, tá? O dano moral, ele pode acontecer em tanto um caso quanto o outro. O que está acontecendo é o seguinte, o dano moral, ele tem tido diversos pontos em que eles entenderam que existe a indústria do dano moral, certo? O que é isso? É quando os consumidores, e por seus advogados e por diversos outros meios, seja no judiciário, seja no TJ, ou seja no juizado, eles estão ajuizando diversas ações e estão fazendo com que os consumidores busquem por esse dano moral. E aí, então, se entendeu que o dano moral estava sendo leviano, estava sendo solicitado em todos os casos. E o judiciário entende que não poderia ser dessa forma. Deveria ter mais restrição ao dano moral. Deveria ter mais cuidado ao se delegar o dano moral para outras pessoas. Então, passou-se a negar, né, os pedidos de dano moral. Então, isso foi o que aconteceu. E aí, dentro disso, se entendeu que havia o mero aborrecimento. E o que é o mero aborrecimento? É exatamente isso. Quando você tem um dano moral, sim, você entende que é um dano moral, mas que o judiciário pode entender como um mero aborrecimento. Ou seja, que você recebeu um dano de alguma forma, que seja, por exemplo, o exemplo de uma fila, que você passou 1 hora numa fila de banco. Alguns julgados entendem que isso é um dano moral, outros entendem que é um mero aborrecimento do cotidiano. Mero aborrecimento vai ser isso. Quando você tem uma possibilidade de dano moral que o judiciário entende que não é um dano que pode ser ressarcido com dano moral. E, a respeito do dano moral, é interessante que se diga o seguinte, o dano moral, ele está
vinculada a uma questão psicológica, um abalo que você possa sofrer. Você imagine, então, na cabeça da quem está sentenciando essa questão, que por fato de você ter ficado 1 hora, você tenha sofrido um abalo psicológico por aquela situação. É lógico que vários julgadores entendem que isso não traz um abalo psicológico, não traz um abalo que seja necessário ou passivo de uma indenização em pecúnia, em dinheiro, tá ok? Então, essa diferença entre o dano moral, que é por si só a definição, e o mero aborrecimento, que vai ser o caso em que poderia se entender pelo dano moral, mas é tão ínfimo que o judiciário entende que não há a aplicação do dano moral e não há, portanto, a restituição financeira do consumidor que tenha sido por algum motivo lesado, tá ok? Nesse também diapasão, aproveitando, nós tivemos as explicações a respeito das teses, tá? As teses que foram apresentadas na primeira aula, referente ao desvio de produtividade do consumidor e o mero sabor, né, que eu até falei, o mero aborrecimento, foi feita até uma campanha da OAB federal em que eles tratavam sobre isso, que o mero aborrecimento tem valor. Então, eles entendem que, a partir do momento que você tem diversas vezes aquela empresa está pecando pelo mesmo motivo, ela deveria sim ser punida, mesmo que o valor não fosse tão alto. Tá? Então, essa tange acaba tendo essa diferenciação entre um caso e o outro. Tá ok? Então, agora vamos voltar então aqui para Yasmin. Só uma pergunta que você fica à vontade, por favor, para fazer. Professor, o que é responsabilidade objetiva e o senhor poderia me dar um exemplo? Claro, responsabilidade objetiva. Bom, dentro do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva é regra, tá? O que acontece é o seguinte, dentro dessa possibilidade do Código de Defesa do Consumidor, é o seguinte, a responsabilidade sendo objetiva, você não tem a necessidade de comprovação, ou seja, mesmo aquele ponto que a gente também tratou do artigo 6º, da inversão do ônus à prova, o consumidor não tem a necessidade de demonstração daquele direito, que foi lesado, certo? Então, isso é uma responsabilidade objetiva. Já no caso da responsabilidade subjetiva, é o seguinte, você tem a necessidade de demonstração, ok? E aí, um exemplo para ficar bem claro isso é o seguinte, vamos supor no caso de um médico, ele fez qualquer tipo de procedimento com você, né, no momento que você estivesse lá sendo consultado, ele te oferece alguma receita médica para você se cuidar, por algum motivo que você tenha tido alguma doença. E aí você acaba por passar mal devido a essa receita. Você tem que comprovar, ou seja, nesse caso vai ser subjetiva a responsabilidade do médico. Por quê? Você vai ter que comprovar que de fato foi aquele ato do médico que fez com que você passasse mal. E como você pode comprovar isso? Você vai precisar de outros laudos médicos, vai ter que comprovar que você de fato comprou aquele remédio, de fato você tomou, o comprovante que você comprou aquele remédio. Isso tudo para demonstrar que de fato aquilo aconteceu. Ou seja, você demonstrando, você vai estar comprovando, então você está em frente aí então uma responsabilidade subjetiva, tá ok? Bom, nisso eu chamo vocês agora para o nosso intervalo e a gente volta para dar sequência aqui à nossa aula. Olá, voltamos aqui com o nosso Saber Direito Responde. Quero já de antemão agradecer a oportunidade aqui na TV Justiça. É sempre uma grande satisfação poder participar e contribuir um pouquinho com o aprendizado dos alunos que nos acompanham aí, seja no YouTube, seja pelo smartphone, seja pela internet ou qualquer meio de comunicação que a TV Justiça alcance você, tá? Dando sequência à nossa aula, nós vamos agora para a pergunta na tela dos estados, por favor. Professor, todo consumidor é vulnerável, mas nem todos são hipossuficientes. Por quê? Perfeito. Pergunta interessantíssima. A vulnerabilidade é diferente da hipossuficiência. Hipossuficiência, para que fique claro, rápido, para que vocês entendam, é o seguinte.
A hipossuficiência normalmente está atrelada à questão financeira, certo? Então, o fato da pessoa ter ou não ter dinheiro é que vai te dar a possibilidade de hipossuficiência. Um caso que é normal é que aqueles que estudam no direito, os estudantes de direito, aqueles que são aí estagiários ou que têm alguma oportunidade, vão ver que a gente tem uma declaração de hipossuficiência do cliente. Então, essa declaração de hipossuficiência é exatamente isso. Quer dizer que aquele cliente não tem condições de prover ou de fazer o pagamento das custas judiciais sem comprometer o seu ganho mensal, certo? Então, isso é hipossuficiência, tá ok? Agora, diferente disso é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é diferente. Por exemplo, vulnerabilidade, eu posso ter uma grande empresa, certo? Que é uma empresa com a rentabilidade boa e eu posso me enquadrar como consumidor? Posso sim. Caso eu compre de uma empresa que seja maior, por exemplo, em que eu demonstre que eu tenho uma vulnerabilidade. Para que você fique mais claro ainda, dentro da teoria finalista, nós temos a maximalista, lembre-se, né? A finalista e a finalista aprofundada. A finalista aprofundada é exatamente isso. Ela analisa a vulnerabilidade. Alguns livros falam até em 17 tipos de vulnerabilidade. Mas aqui, para que fique mais claro e rápido, nós vamos falar de 3. Nós temos a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica. E aí, um exemplo para que fique ainda mais claro para você. O seguinte, vamos supor que eu seja um mecânico e vou até uma concessionária fazer a compra de um veículo. A partir do momento que eu chego nessa concessionária, é um carro seminovo, nesse exemplo. Eu chego, olho o carro, analiso com bastante cautela e digo, quero comprar. Depois que eu retiro esse carro, andando uma semana, 2, o motor dá problema. Sendo eu mecânico, eu teria a vulnerabilidade técnica a respeito do... Não teria, correto? Então, eu não me enquadraria como consumidor? Também não é aí que vai funcionar o Código de Defesa do Consumidor. Como vai funcionar? Se você tiver qualquer tipo de vulnerabilidade, ainda assim você será considerado consumidor, certo? Então, no caso do mecânico, ele tem vulnerabilidade econômica? Tem. Ele tem vulnerabilidade jurídica? Tem. Então, mesmo que ele não tenha vulnerabilidade técnica, ainda assim ele vai estar enquadrado como consumidor, certo? Outro exemplo, para que fique também claro a respeito da empresa. Vamos supor que eu tenho uma empresa de venda, vamos colocar de marmitas aí, e aí eu compro as bandejinhas. Eu vou ser considerado consumidor frente a essa empresa que vende essas bandejinhas, para que eu coloque lá o Marmitex, né? Eu teria essa empresa, com relação a essa empresa, teria vulnerabilidade? Poderia ter sim. Porque pode ser por uma vulnerabilidade econômica, pode ser por uma questão técnica, porque a gente não tem dentro da minha empresa essa possibilidade de conhecer como é feito, como é que é produzido esses materiais de plástico, ou jurídica, se eu não tiver qualquer tipo de questão referente à empresa, se eu não tiver uma assessoria jurídica que seja, tá ok? Pode ser que eu tenha comprado de uma empresa maior, certo? Então, independente dessa questão, se é enquadrado em uma ou várias ou em todas, você tem a possibilidade de enquadrar como um consumidor por sua vulnerabilidade, tá ok? Então, vulnerabilidade são nesses pontos. E que, como eu falei desde o início, se difere da hipossuficiência. Não quer dizer que não tenha condições financeiras, que vai ser o consumidor ou não, tá ok? Vamos dar sequência agora à pergunta do Bruno. Por favor, Bruno. Professor, o que é cobrança abusiva e ela é passível de dano moral? Perfeito, Bruno. Mais uma pergunta muito boa. A cobrança abusiva ela está prevista no artigo 42, tá? Do Código de Defesa do Consumidor. É quando o consumidor, ele de alguma forma, ele é levado ao seu constrangimento, ou a procura pelo consumidor incessante, como vamos colocar a palavra respeito, né? Que você ligue nos finais de semana, você procure por outras pessoas, que você seja insistente e que você perturbe o consumidor de alguma maneira, você vai estar numa cobrança abusiva. A cobrança abusiva, ela pode ser passível de dano moral? Sim, ela pode, e é comum que isso ocorra. Então, nesse caso, o consumidor, a partir do momento que ele conseguir demonstrar isso em juízo, ele consegue sim fazer com que
o juizado, o TJ, né, o Tribunal de Justiça, faça essa condenação em dano moral. Então, é possível sim, tá ok? Então, vamos seguir agora com mais uma pergunta na tela para vocês. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele consagra o direito de arrependimento, aquele no qual o consumidor ele pode desistir do contrato de compra sem justificar no prazo de 7 dias. Quais seriam os limites para o consumidor exercer esse direito se, por exemplo, ele faz uma compra e a empresa não tem sede fixa ou distribuidora no Brasil? Beleza. Agradecer ao Luiz aí, está sempre fazendo essas perguntas, ele também acompanhou nas outras aulas. O seguinte, nesse caso, artigo 49, ele faz a previsão de prazo de arrependimento, né? Então, primeiro ponto, é importante a gente trabalhar o que é o prazo de arrependimento. Ele tem um prazo de 7 dias. 7 dias a contar do momento do recebimento do produto, que fique bem claro isso. Então, vamos supor agora no carnaval que estivesse viajando, tivesse um período de férias, ou que tivesse um período de natalino, tivesse um período de festa junina, que seja, você viajou, não está em casa e alguém recebe o produto para você. A partir do momento que você recebeu esse produto, só vai contar o prazo de 7 dias a partir do momento que você teve acesso ao produto, tá ok? Então, esse é o ponto em que começa a contar o prazo de 7 dias. Outro ponto muito importante a respeito desse prazo de arrependimento. O que difere ele dos outros casos? O que difere é o seguinte, o prazo de arrependimento, ele existe pelo seguinte, você não teve contato com o produto. Então, se você comprou pela internet, você viu a foto na internet de uma camisa, que seja, por exemplo, uma camisa azul, e quando você recebeu, ela parece esverdeada, né? Então, você não teve acesso, você viu apenas uma foto. Então, quando você chega, quando você tem a possibilidade de apalpar o produto, saber como é que é, se ele estica, se ele não, o que ele faz, aí sim você vai poder dizer que você tem a possibilidade de se arrepender. Então, é diferente do que ocorre quando você tem essa possibilidade de você ir até a loja e usar o produto, experimentar, enfim, e você comprar. Aí você não tem o prazo de arrependimento. Então, esses casos de prazo de arrependimento são quando você não tem acesso ao produto. Então, seja por telefone, correios, mensagem de WhatsApp, seja qualquer que seja, mensagem de fumaça, qualquer que seja a forma em que você encontra para comprar esse produto sem ter acesso a ele, tá ok? Então, essas são as possibilidades do artigo 49. Agora, com relação à pergunta de você fazer essa defesa do consumidor, estão exatamente nesses pontos que eu acabei de destacar. É importante que o consumidor tenha o comprovante do momento da compra, tenha o comprovante de que ela se deu de fato pela internet, tenha comprovantes de que o momento que foi recebido, que tenha sido assinado o termo de recebimento, qualquer coisa nesse sentido, tá ok? Assim como, um ponto que é muito importante destacar é o seguinte, isso não tem a ver com a questão do defeito, tá ok? O defeito não está relacionado ao prazo de arrependimento. O defeito é o seguinte, vamos colocar que você tenha recebido um produto com vício. Vamos de novo a nosso exemplo da camisa. Comprei essa camisa azul, botei para lavar e aí depois de 30 dias aí, vamos colocar, é um produto durável, né? 3 meses depois eu botei a camisa para lavar, né? É o cara que não bota a roupa para lavar. Mas depois de 3 meses eu boto para lavar, quando tiro ela da máquina, eu percebo que aquela camisa não é mais azul, ela ficou verde. O que vai acontecer? Isso é o quê? É um defeito, certo? O defeito, ele vai ter outro prazo. Então, você ainda pode fazer reclamação fora dos 30 dias, porque aquilo ali trata-se de um defeito. Pode ser, por exemplo, um vício, que é o que, como a gente está falando, um vício oculto. No primeiro momento você não percebeu, mas você, que é o famoso vício redibitório. Num primeiro momento você não percebeu, mais para frente você percebe e você tem ainda assim o direito de reclamar. Vamos agora, então, mais uma pergunta da Yasmin. Por favor, Yasmin, fica à vontade. Professor, o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado aos profissionais liberais? Nossa, perfeita pergunta, pergunta até capiciosa dentro dos concursos públicos, tá? O que acontece é o seguinte, os profissionais liberais, como eu já tinha feito aquele exemplo do médico anteriormente, eles respondem de forma subjetiva. Então, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos profissionais liberais? Sim, aplica-se. E de forma subjetiva. Em alguns casos, vale dizer, a relação pode ser objetiva.
que é com quem tem a obrigação de resultado. Vamos dizer, um exemplo, dentista, por exemplo. Você vai usar um aparelho. É lógico que ele tem uma obrigação de resultado de acertar os dentes de alguma maneira. Então, se você colocar o caso do dentista, fica bem clara essa questão da possibilidade de mesmo o profissional liberal ter, sim, se enquadrar no Código de Defesa do Consumidor e ainda assim com uma responsabilidade objetiva. Algumas teorias, né, a doutrina majoritária entende que há essa possibilidade. Agora, um ponto bastante interessante aí para concurso e para a prova da OAB é que os advogados não se enquadram nessas questões de profissionais liberais, tá? Então, aí uma vitória da OAB no sentido de que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos advogados. Então, a relação entre advogado e cliente não é permeada, né? Não é defendida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, nesse caso, você pode sim buscar os seus direitos, caso você tenha um problema com algum advogado, você pode procurar o Tribunal de Ética da OAB, ou você pode procurar uma possibilidade de direito civil aí, de ressarcimento por algum dano que ele tenha te causado. Mas isso não vai ser, vale dizer novamente, uma relação de consumo, tá ok? Então, nesse sentido, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Agradeço novamente a toda a equipe da TV Justiça. Foi uma satisfação inenarrável estar aqui com vocês para o Saber Direito Responde. E agradecer aqui a Yasmin e ao Bruno, que estiveram aqui conosco nessa data, e aos colegas que mandaram as perguntas. Podem contar comigo. Deixe o meu contato, é viniciusfonseca.adv@gmail e Vinícius Fonseca Facebook ou Instagram, é a mesma coisa, viniciusfonseca.adv, tá ok? Um grande abraço, fiquem com Deus. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.